Olá a todos. Vamos falar sobre a educação rumo ao futuro. Trata-se de um tema aliciante, um tema interessante, um tema atual e também um tema polémico, porque nunca houve tanta discussão em torno do que é a educação, como ela se transmite, como ela se produz, de que maneira podemos melhorar os resultados da educação. Mas a primeira questão poderá ser exatamente o que é que significa educar. Na verdade, significa muita coisa. Muitas vezes nós ficamos um pouco reduzidos à ideia de que educar tem a ver com apenas ou escola ou comportamentos. Quando os pais falam em educar, os filhos estão falando sobre comportamentos. Quando um professor fala em educar, ele está falando sobre diversas matérias, da ciência, da história, por aí fora. Então, o que é educar? Educar é uma ação que envolve um processo de aprender e poderá envolver também um outro processo que é ensinar. Quando envolve o processo de ensinar, significa que há um agente. Pode ser o pai, pode ser o professor, pode ser uma pessoa qualquer, como pode ser um livro. O ensinar conduz à aprendizagem que esperamos seja bem sucedida. E este é um dos tais problemas que temos atualmente na educação. É que a educação seja bem sucedida, para que ela produza resultados do esforço de aprender. A educação pode ser informal, porque o nosso cérebro está aprendendo a toda hora, a todo minuto. O bebê, na barriga da mãe, ainda é um feto, já está aprendendo coisas. Já traz com ele uma memória que nós podemos dizer que é uma memória genética, uma memória biológica, porque nós não nascemos sem saber nada, não. Nós já nascemos com vários conhecimentos adquiridos ao longo de milhões de anos, 300, 400, 500, 600, 1000 gerações, em que nós fomos passando conhecimentos de sobrevivência, por exemplo, instintiva, às crianças, que elas depois vão agir na vida com esse banco de informações fundamentais que estão nessa memória biológica. Mas, na verdade, nós temos outras memórias, por exemplo, a memória autobiográfica ou existencial, que é a memória daquilo que aprendemos acerca da nossa vida e que sabemos usar quando queremos falar de nós. Temos outras memórias que são aprendidas, são registradas no cérebro, como, por exemplo, aquilo que nós aprendemos nos livros ou nas aulas. Existe aqui, por conseguinte, na função educar, um aspecto que é informal, um outro aspecto que é mais formal e organizado, outro que é natural, como aprender a brincar, aprender a correr, a andar a pé, caso de um bebê, e temos a educação intencional, aquela que leva que nós, por exemplo, em determinada altura da vida, nós seguimos para a escola. Aí, o objetivo da educação é transmitir conhecimentos que permitam ao aluno a aquisição de saberes que vão ser úteis, ou deverão ser úteis na sua vida. Temos, portanto, aqui um conceito de educação bastante alargado, mas que não devemos separar muito, porque, na verdade, aquilo que vai ajudar a termos sucesso na vida, por exemplo, através da educação institucionalizada, que é aquela das universidades, das escolas, na verdade, também tem a ver com o que já aprendemos antes.
Por isso se fala muitas vezes que há dificuldades de aprendizagem porque há problemas de educação na família e a criança leva isso para a escola. Portanto, há um ponto de partida que nunca é do zero absoluto. Há sempre algo de trás, porque quando nascemos, nós também já nascemos com alguma coisa aprendida. E não é pouca coisa, aliás. Como funciona o ato de educar? Ou seja, como é que nós aprendemos? Como é que nós usamos a educação para transformação? Porque a educação transforma a pessoa. No mínimo, uma coisa que eu não sei agora, poderei saber daqui a 5 minutos. E isso poderá transformar completamente a minha vida. Não se trata apenas de informação, trata-se de conhecimento. E o conhecimento é algo que envolve diferentes áreas que iremos ver posteriormente, em outros módulos, mas que convém deixar já em aberto a questão. Mentalmente, o nosso cérebro utiliza, para começar, os sentidos. Nomeadamente, a visão, a audição, são fundamentais para nós podermos aprender, para poder que a educação funcione. Devemos e podemos utilizar melhor ou pior a memória, mas também isso vai exigir outra coisa, a atenção, a capacidade de estarmos atentos, a capacidade de focalizarmos nas coisas, de reservarmos o tempo para o essencial e não nos dispersarmos. Isso já tem a ver, por exemplo, com métodos de ensino, com a pedagogia. São estes fatores que estão todos envolvidos no ato da educação, no ato de educar. E também nas condições em que a educação se processa. A educação pode acontecer de forma desorganizada, pode acontecer de forma organizada, mas também pode acontecer de uma maneira organizada, desorganizada, ou seja, de uma maneira que aparentemente é caótica, mas é provavelmente em determinadas disciplinas da vida a melhor forma de aprender. Claro que exige planejamento, e isso é função de todo o agente que vai educar alguém. Nós, como aprendizes de algo, devemos ter um papel também importante. Não é esperar que nos ensinem, não é esperar que nos eduquem. Tem que haver aqui, de facto, uma interação entre quem educa e quem é educado. Se recuarmos a tempos muito antigos, sei lá, por exemplo, 1 milhão de anos, 500 mil anos, é muito tempo na história da humanidade. As aprendizagens eram coisas simples, eram uma aprendizagem de coisas práticas. Tinha a ver com a necessidade de aprender as coisas necessárias para a sobrevivência. Eram fundamentais e foram determinantes para que a nossa espécie não tenha morrido e nós ainda existimos, passados estes anos todos. Todas estas gerações que fizeram com que chegássemos até hoje e hoje sejamos 7 bilhões de pessoas no mundo. A educação se transmite de muitas maneiras. Em tempos antigos, através de grupos pequenos, de conversas, de experiências, sobretudo a educação através da experiência, que é extremamente importante mesmo hoje em dia, foi talvez dos primeiros atos de aprendizagem, foi através da experimentação. Porque a vida era dura, a vida era difícil, mas ao mesmo tempo era simples. O que se tinha que aprender era pouco, ao contrário de hoje. Temos também outro aspecto a considerar. Existem diferentes tipos de educação. Eu chamaria educações múltiplas. Nós podemos aprender diferentes matérias que nos vão dar saberes dos mais diversos para podermos evoluir na nossa vida profissional, na nossa própria personalidade. Por exemplo, educar a nossa personalidade. É um trabalho de educação dos mais preciosos, dos mais generosos.
nós podemos aprender moral, ética, filosofia, nós podemos aprender, na verdade, de tudo. É uma questão de escolhas nossas, dos governos, das famílias, na verdade, uma escolha da sociedade. O que é que os cidadãos vão aprender? Como é que evoluiu a educação nestes tempos que estamos aqui citando? Bom, em termos científicos, na verdade, a educação coloca em duas questões frente a frente. A acumulação de saberes que vão se confrontando sucessivamente com outros saberes. E alguns se vão juntando e se compondo, transformando um conhecimento num outro conhecimento. Poderá haver uma substituição de um conhecimento que se tornou ultrapassado através de um conhecimento novo adquirido, como também poderá dar-se o caso de educação levar-nos para novos caminhos, e aí entra, por exemplo, a criatividade. A educação também exige criatividade. Exige de nós a capacidade de pensar, refletir, intuir. A intuição, por exemplo, é uma ferramenta curiosa, muito curiosa de aprendizagem, porque a intuição é algo que está muito relacionado com instintos, que nos permite, portanto, desenvolver, por vezes, uma visão muito mais ampla e muito mais completa de determinadas matérias que nos escapam quando nós fazemos uma leitura das coisas muito fixada, muito focalizada em algo. Nós temos também uma educação que nos deve libertar. Eu tenho, por exemplo, uma ideia de que a educação tem vários perigos. Um deles é o facto de poder tirar-nos a liberdade. Mas também pode dar-nos a liberdade. A liberdade para sermos livres, para livres de escolher, livres de fazer opções. Para isso a sociedade se foi organizando há uns séculos, criando escolas. Pouca gente ia à escola, na maior parte do tempo da existência da sociedade humana, só nos últimos 150 anos é que há escolas. E as escolas foram, de certa forma, sendo sempre influenciadas por questões de natureza política. Por exemplo, quando foi o tempo do Renascimento, no fim do século XIV e fim do século XVI, há um regresso das aprendizagens das pessoas mais intelectuais ao iluminismo, ao humanismo. Há um renovar de conhecimentos que estavam ficando para trás. Depois aparece uma revolução, que foi a Revolução Industrial. Essa, sim, essa fez com que a educação desse um grande passo em frente, porque se popularizou, se massificou, milhões de pessoas, pela primeira vez na história, passaram a ter escola, onde foram aprender aquilo que na ocasião era necessário para se poder trabalhar, por exemplo, numa fábrica. Milhões de pessoas vieram do campo, da agricultura e se tornaram operários. Por isso foi necessário criar escolas. E assim criámos os sistemas de ensino que atravessaram todo o século XX, chegaram até agora e continuam sendo debatidos porque existem diferentes escolas, diferentes correntes, diferentes maneiras de ver a educação e também de como aplicá-la. O futuro está em aberto, não é algo fechado. E então, neste momento, nós continuamos discutindo, debatendo a educação porque ela própria é muito plástica, ou seja, ela própria se propõe ser
trabalhada para que a educação possa ser mais consolidada, possa ser melhor, possamos ter melhores escolas, melhores alunos, melhores resultados, menos insucesso escolar e melhores cidadãos também. Aí a questão da educação assume um papel extremamente importante. Mas a educação também tem um outro aspecto, é que a educação serve interesses, não só do indivíduo, mas também da sociedade. E em muitos casos acontece que a educação fica ao serviço da política. A educação fica ao serviço da economia, como fica ao serviço da sociedade. E aqui o papel da educação assume uma posição estratégica. Através da educação podemos controlar uma nação. E então, sendo a educação uma ferramenta ao serviço do homem, da inteligência e do seu desenvolvimento e do seu futuro, é extremamente importante que a sociedade, através dos seus diferentes elementos, desde políticos, governantes, até agentes de educação e famílias, é extremamente importante que se tenha em consideração que a educação deve ser uma educação para a libertação, uma educação para a paz e para o benefício da sociedade, de forma que, com a educação, a sociedade vá melhorando, vá progredindo e se torne algo pela qual vale a pena nós nos entregamos de forma apaixonada para que o resultado final seja um futuro melhor para todos nós e para os nossos filhos.